Olá, psicanalista clínico Iraciel Fernandes, saúde para você aqui. Aquele nosso videozinho de toda sexta-feira. Vai lá logo, te inscreve no meu canal, dá um like e compartilha se gostar no final do vídeo, tá bom? Esse é o segundo vídeo sobre ansiedade na hora de estudar. Eu vou contar uma historinha para você bem engraçada. Um certo cientista pegou 5 macacos, colocou numa jaula e colocou uma escada que dava acesso a um cacho de bananas. E quando os macacos olhavam para aquelas bananas, claro, eles estavam com fome, eles começavam a subir a escada. E ele, com uma mangueira de um jato de água gelada, acertava ele e o macaquinho caía. E ele fez isso com aquele macaco por um tempo. Aquele macaco parou de tentar ir buscar a banana. Aí ele fez isso com o segundo macaco, e terceiro, e quarto, e quinto macaco. Depois de um tempo, ele não precisava mais ligar a mangueira, acionar aquela água gelada. Sabe por quê? Porque os macacos tinham aprendido não ir buscar o que queriam. Não tinham nenhuma estratégia para alcançar o alimento, o objetivo daquele momento. Depois disso, ele tirou um dos 5 macacos e substituiu por um outro macaco que não sabia sobre a história da água gelada acionado pela mangueira. E os 4 macaquinhos olhavam para as bananas e ficavam tristes. Aquele quinto macaquinho que chegou, novato, quando ele olhou as bananas, ele saiu correndo para subir na escada. Sabe o que aconteceu? Os outros 4 macacos que já estavam condicionados foram lá e bateram nele. Bateram nele porque não era para ele ir buscar as bananas. Porque havia algo que ele não sabia, mas acontecia algo ruim. E ele não deveria ir atrás daquelas bananas. Fez isso com o segundo macaco. Tirou o segundo macaco e colocou um outro macaco novato. Aconteceu a mesma coisa. E veja só, o padrão se repete de uma forma muito estranha. Porque até aquele macaco que nunca tinha tido a experiência com o jato d'água gelado, também foi bater no outro, quando o outro tentou subir a escada. E ele fez assim com o terceiro, com o quarto e com o quinto. Deixa eu dizer para você, os 2 grupos, um não sabia por que não podia subir. Tinha um grupo que sabia, os que tinham recebido o jato de água gelada. Mas o outro que não tinha recebido, ele não subia porque aquele grupo que recebeu o jato de água gelada oprimiu eles de uma forma que eles não tiveram mais coragem de buscar o alimento. Moral da história: muitas vezes estudantes e professores estão repetindo rituais onde não é possível alcançar objetivos. Eu escrevi esse livro, Aprendendo a Aprender para Continuar Construindo com Prazer, com o grande objetivo de ajudar os professores na hora de apresentar os conteúdos. Muitos professores adquiriram esse livro em palestras comigo e eles descobriram, fizeram os testes, e os professores, uma grande maioria, sabe que ele é visual. Outros professores sabem que ele é auditivo. Outros sabem que ele é sinestésico. O que é isso? Tem pessoas que aprendem mais vendo, são os visuais. Tem pessoas que aprendem mais ouvindo, são os auditivos. E tem pessoas que aprendem mais repetindo, manuseando, são os sinestésicos. A minha intenção era fazer com que cada professor soubesse como ele próprio, o professor, aprendia. Porque se ele soubesse como é que ele aprendia, ele ia ter condições de preparar uma aula visual para estudantes visuais. O professor visual também tem condições de construir uma aula para alunos auditivos, para alunos sinestésicos. O mesmo professor pode construir uma aula que alcance os 3 grupos de alunos. Sim, o segundo passo desse meu projeto foi fazer com que os estudantes também aprendessem qual era o principal canal de aprendizagem deles. Agora veja que show ia acontecer, e está acontecendo, e ainda vai acontecer. O professor chega na sala e coloca imagens, e coloca fotos, vídeos. Os alunos visuais têm um feedback na hora. O professor auditivo chega lá e coloca paródia, coloca jingles, coloca músicas.
apresentação de trabalhos falando e outras estratégias auditivas. O sinestésico monta e desmonta, o sinestésico mexe com as emoções, o sinestésico tem contato. Um passo extremamente importante: esse aluno, ele volta para casa sabendo que ele é visual, então ele vai se tornar uma espécie de autodidata, porque o professor fez os testes com ele e o professor já orientou ele na sala de aula que ele é visual. Então quando ele chegar em casa, os conteúdos que ele tiver para estudar, ele já vai buscar o quê? Coisas para ver, mapas, fluxogramas, desenhos, pincéis de várias cores para grifar, para circular, certo? O aluno auditivo volta para casa sabendo que ele precisa ouvir, então ele vai pedir para a mãe dele ler o texto e ele gravar no celular dele, para ele ouvir. Ele vai pedir para a mãe dele aumentar o tom, baixar o tom, o timbre de voz, falar um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Ele vai pedir para que as pessoas que estão ao seu redor possam usar de uma forma poderosa o som. O aluno sinestésico, ele vai chegar em casa e ele vai repetir e repetir e repetir, e ele vai pensar como é que pode manusear, montar e desmontar aquele conteúdo. A grande sacada da história é o professor fazer com que o estudante saiba como é que ele aprende. Por que eu estou dizendo isso? Porque a grande maioria dos estudantes não sabem estudar. Eles levam um monte de livros para casa e chega lá e joga esses livros em cima de uma mesa, em cima de um birô, em uma estante. Fica muito mais fácil quando o estudante sabe como é que ele aprende. E ele próprio pode construir as estratégias. E ele próprio pode explorar os recursos que ele mesmo criou. Esse é um aluno que é capaz de fazer com que a educação possa mudar. Esse é um professor capaz de fazer a educação mudar. Nós precisamos urgentemente ajudar os estudantes a encontrar estratégias para eles próprios aprenderem. Esse não é um material que tem a intenção de fazer com que estudantes normais se transformem em gênios superdotados. Não. A simples ideia de que o estudante sabe como é que ele próprio aprende, e a simples ideia de que o estudante pode construir suas próprias estratégias, e que ele próprio pode se autoavaliar se está produzindo ou não, estão neste livro. Aprendendo a aprender, para continuar construindo com prazer. Na época da infância, foi muito explorado as aulas sinestésicas. A professora pega na mãozinha da criança, a professora ajuda a criança, ele monta e desmonta, ele faz pinturas, ele faz desenhos sinestésicos. Aí ele passa um pouco mais, ele vai para... sai do jardim de infância e chega lá no 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Aí as aulas são mais auditivas. Explora-se um outro canal de aprendizagem. Aí a professora fala muito, explica muito. E chega no ensino médio. Aí ele vai apresentar os trabalhos, são visuais. Ele vai mostrar mapas, ele vai mostrar vídeos. Perceba que em cada fase da vida é instigado, é motivado a explorar um canal de aprendizagem. E por que você, professor, não pode fazer isso agora, com os 3 canais, em qualquer época, em qualquer série? Seja no jardim de infância, ou na faculdade, ou no ensino médio, ou no fundamental 1 e 2, dá para apresentar aulas explorando os 3 canais de aprendizagem. A ansiedade na hora de estudar é porque o estudante não sabe como fazer para preparar os seus materiais. Ele não sabe montar e desmontar. Um percentual mínimo, bem pequenininho, consegue ser eficiente. De alguma forma ele descobriu estratégias que ele pode usar, mas a outra grande maioria não sabe. Aprendendo a aprender para continuar construindo com prazer. Quem sabe aprender tem prazer na vida, tem prazer em ir para a escola, tem prazer em se socializar nos ambientes onde tem a oportunidade de aprender. Ei, quem não sabe aprender, evasão, desistência, inadimplência, dificuldades,
problemas, muitos problemas aparecem porque o estudante não sabe o que fazer na hora que o professor está apresentando as aulas e, muito pior, ele não sabe o que fazer quando chega em casa. Professor, estudante, você pode aprender a aprender de forma visual, auditiva ou sinestésica. Me segue aí nas redes sociais, compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar pessoas a descobrirem que eles não são problemáticos na aprendizagem, nos pensamentos, que eles não são considerados ineficazes. Sim, todos têm condições de descobrir qual é o principal canal de aprendizagem e explorar o mesmo.